Olá, olá, amigos. Estamos nós aqui novamente, nosso podcast Teologia e Sociedade. E para mais um encontro, um bate-papo legal, assunto assim sempre pertinente à nossa vida, à realidade, aos fatos e conectando tanto as questões da nossa fé com as questões da vida social, né? Então, essa conexão aí dessas duas áreas do pensamento, elas são de extrema importância, de extrema utilidade. E estamos aqui novamente com o nosso querido Gustavo Zimmermann. E hoje tu vai suar aqui, cara. Será? Eu acho que vai, que não vão te sugar aqui hoje. Hoje o assunto vai ser voltado para o teu campo, para a tua experiência, tenho certeza que vai ser bem legal. Mas, antes de entrar nesse papo aberto aqui com o Gustavo, eu quero te pedir aí que você possa estar curtindo o nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho ali, porque isso tudo vai dar fruto, né? E vai ser bem legal, tá bom? Gustavão, cara, tu tens uma bagagem muito legal, eu te acompanho já há bastante tempo, né? Desde o século passado. Literalmente, né? Mas eu queria, sim, me reportar aqui contigo, mais voltado para a tua experiência no campo universitário, né? Tu tivesse uma contribuição, assim, muito significativa. Fala para nós um pouquinho sobre a tua experiência da MPC, certo? O que é um pouco a MPC, para a galera que não sabe, né? E o projeto voltado para o meio universitário, né? Que a MPC abraçou e tu tens uma participação ativa nesse negócio aí. Conta para nós essa história. Então, a MPC, ela está no Brasil há 70 anos, né? Mais de 70 anos. E a MPC Mocidade para Cristo, a gente até brinca, né? Não é nem moços para casar e nem muambas para comprar. É Mocidade para Cristo. Nós temos ali no âmbito internacional o nosso primeiro obreiro de tempo integral, Billy Graham. Básico. Um pequeno obreiro. Guri, né? Então hoje, né, a gente está mais de 100 países, a MPC Brasil, a MPC internacional, e no Brasil a gente está mais de 100 cidades também. E a MPC, ela traz essa ideia do evangelismo de adolescentes e jovens, né, do alcance. Então, a MPC se organiza em ministérios que vão trabalhar especialmente dentro das escolas, mas também com famílias, com homens e com mulheres. Então, ali nós temos o Desperta Débora, né, que é justamente essa adoção espiritual ou física mesmo de filhos, e trabalhar a oração em cima desses filhos. Eu tenho a minha Débora, a Íria, né? A Íria mora em Gramado lá, ora por mim bastante. E nós também temos ali a capelania escolar, que trabalha dentro das escolas com projetos. Temos os estudantes em ação, que dentro dele nós temos justamente o âncora, que trabalha em escolas de ensino fundamental 2 e médio, e também no ensino superior, que é o Farol, né? Que é o projeto que eu, em 2016, cheguei na UFSM, e ali eu comecei a trabalhar o Farol, que já existia desde 2002. Em 2016 a gente só sentou e começamos a olhar um pouquinho para os movimentos universitários que haviam no Brasil, cristãos, e começamos a organizar o Farol. Com isso, em 2018, a MPC Brasil estava procurando algum grupo que fosse uma frente. Algum projeto específico. Isso. Para absorver o mesmo como frente universitária da MPC, né? Interessante isso, que a MPC, eles poderiam, eles mesmos, desenvolver um projeto a partir do zero, né? Mas eles foram sensíveis em buscar algo que já fosse efetivo, que tivesse uma proposta alinhada com a filosofia deles, né? Mas que já estivesse no trilho, estivesse funcionando. Interessante essa forma de pensar. E tu tem hoje no Brasil vários projetos famosos, como a ABU, como a CRU, FIRE, né? Toca, são projetos bastante antigos, assim, especialmente a ABU, e com grande relevância. A particularidade aqui que ocorreu com o Farol
é que a gente tem a Lívia Pavanello, conheceu a Lívia, Conheço. né? Tá em Portugal. Casou. Sim, Português. me encontrei com eles lá em Portugal. Sim. A Lívia é uma pessoa incrível, né? E a Lívia, se eu não me engano, ela não tá em 2002 no Farol, ela tá em 2003, se não estou enganado. Então ela é uma das fundadoras do Farol. E ela percebeu que a partir de 2016 teve uma mudança, porque a gente começou a implantar Farol em outras cidades, né, em outros campos. E isso quando a MPC teve essa proposta, dessa procura, a Lívia, mas olha só, tem um grupo lá que eu ajudei a fundar e agora estão no formato muito legal e estão expandindo. Então, eu até lembro assim que na época eu tinha desenvolvido lideranças, né? Se não me engano, eram 8 líderes de área que existiam na época. E quando vem essa proposta, a gente orou e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação aqui que ela é secreta, tá? E a gente só vai entrar se for unânime. Aí foi interessante que todo mundo, a gente baixou a cabeça, oramos, né? Cada um orou e colocou no papelzinho. Quando eu fui abrindo aquela tensão, né? Papelzinho por papelzinho. Poderia que no último desse divergência, né? Exatamente. Não dá para negociar. E nosso acordo não era nem perguntar quem foi contra. É apenas, vamos entender que todo mundo está com o mesmo coração aqui para a gente poder adentrarmos e nos fundirmos a essa missão, né? Então acabou que todo mundo disse sim, foi algo bem interessante e começamos o processo, né? Nesse processo a gente começou a de fato fazer algumas viagens junto com a MPC para conhecer a liderança nacional entender como o Farol funcionava e a partir daí 2018, final de 2018 a gente virou, né, essa frente universitária da MPC Brasil e começamos a implantar pelo Brasil, né, em universidades, com apoio da MPC, o Farol. Fantástico. Cara, e qual é a realidade que vocês assim encontraram dentro do meio universitário? Pois quando nós começamos a pensar Farol em 2016, eu falei, nós não podemos ser mais um grupo, porque assim, no Brasil está cheio de grupos universitários. Então, na época, eu fiz um mapeamento, se não me engano, o número era 51 grupos universitários mapeados que estavam em mais de um campus. Tá? Aqueles que estavam isolados ali, acabei não contabilizando. Né? Então, 51. Mas boa parte deles, ele tinha uma espécie de uma replicação do que era célula, grupo caseiro, pequeno grupo. Então eles se reuniam para tocar violão, né? Se reuniam para louvar a Deus. Ministrar uma palavra. Ministrar uma palavra. E eu queria fazer algo diferente. Por quê? Porque isso o jovem já tem na igreja. Uhum. Né? Claro que dentro da universidade, com irmãos de outras congregações, isso também é interessante. Mas eu queria fazer algo diferente, já que estamos dentro da universidade. Né? E daí a gente começou a estudar números, estatística, né? Vamos pegar livros. Eu lembro de um primeiro que a gente leu, que foi do Valmir Nascimento, O Cristão e a Universidade. Foi o primeiro livro que a gente pegou para ler, e esse livro já nos trouxe alguns números. E esses números, hoje a gente passa a falar deles como panoramas da realidade, né? São números que assustaram a gente. Então a gente olhou assim, vou passar alguns números aqui, tá? 16% se sentem preparados pelos seus ministérios. Ou seja, a pessoa, o jovem, ele está na igreja, ele é pequeno, uma criança, ele chega lá para o pastor, como é que Deus fez Adão e Eva? Aí o pastor vai explicar, né? Deus fez um boneco de barro, soprou nas narinas, aí depois que já era Adão, botou ele para dormir, fez um corte da costela dele e fez a mulher. Aí a criança, adolescente, assimila. Mas aí ele entra na faculdade e vai para um curso de biologia. Isso vira piada. Entendeu? E ele volta para a congregação e pergunta para o pastor. E aí, pastor, como é que se dá isso? Aí o pastor responde, você tem que crer. A fé é suficiente para isso. Ok, aí
aí isso na mente dele fica uma guerra, ou uma resposta do tipo assim, ó, você não tem que perguntar sobre isso. Fica aquele conflito entre a Bíblia e a ciência. Exatamente. Qual é qual é a detentora da verdade? Exatamente. Então, para ele, bate esse conflito. Então, vai desencadear em outros dados. Por exemplo, 58% dos jovens se afastam da igreja ao ingressar na universidade. E aí tem vários fatores por que isso acontece, né? Um fator é que a universidade, ela tem uma intensidade de atividades muito grande. Eu sempre digo pro pessoal que o universitário, que não é gente, o universitário não é uma pessoa, é um ser em transição. Subser, exatamente, né? Mas o universitário, ele já tem uma vida corrida, já tem uma vida ocupada. O universitário cristão, ele tem que ter uma vida muito mais agitada. Por quê? Porque ele tem que estar na universidade, fazendo as coisas da universidade, mas também tem as coisas, né, da família, da fé. Uhum. Então, o que acontece? Só que na igreja a gente percebe muito aquela questão assim, aquela fala, os jovens são o futuro, né? Os jovens têm a força. Só que na maioria esmagadora das igrejas, os jovens não têm espaço. E na universidade ele tem. Uhum. Então ele acaba vendo toda aquela energia que ele tem, todo aquele gás que ele tem, aquela vontade, aquela vontade libertária e revolucionária, ele vai para a universidade e ele tem onde desencadear tudo isso, né? Então, na universidade ele é ouvido, na igreja ele não é. Então, esse não é o fator, mas é um dos fatores que causa esse número aqui. Tá, deixa eu entender. A cada 100 jovens crentes que vão para a universidade, 16% se sentem. Aí sim. Se sentem. Então, a cada 100, 16. 84 não se sentem chega preparados. lá sem. Ou seja, aí quando entra as pautas polêmicas dentro do campo universitário, ele fica calado ou faz uma defesa de fé cega. Exatamente, né? O Craig até... Aí ele cai no ridículo no meio da galera. Exatamente. Aí o Craig até coloca que o universitário é como se fosse um coelho que ele sai da toca, ele tranca a respiração, ele vai pro campus, ele vive a vida de universitário, ele volta pra toca e solta a respiração. Uhum. Então é uma tensão diária. Aí, como você falou, ou ele vai ser extremista no argumento dele, e é um ponto interessante, porque nós não temos a verdade. Nós estamos em contato com a verdade, que é Jesus. Mas muitos cristãos se entendem se tivessem acesso e... fosse detentor da verdade. Exatamente. Então, na hora de responder, eles respondem como se aquilo que estão falando é a verdade absoluta, não ouve e ignora a visão dos demais, e acaba que são rejeitados. Uhum. Ou, para não passar por essa situação que é causada por uma inexperiência, ele fica quieto. Ele fica oculto. Até porque ele não tem conteúdo para argumentar, prefere ficar calado, né? Vai ouvindo aquelas coisas todas. Se ele é bem firme na fé, ele simplesmente cria uma barreira rejeitando tudo que está sendo dito. Uhum. Se ele não é tão firme na fé, ele entra num conflito absurdo, porque entra naquele paradoxo, né, entre o que eu creio mas o que eu estou vendo que é a verdade. Exatamente. Né? Parece que a Bíblia está mentindo. Isso. Para ele mesmo é confuso isso, né? Mas é justamente esses dois pontos. Tanto o conhecimento como a habilidade de entregar esse conhecimento e questionar o conhecimento. E tem outros números bem pesados, né? 60% se desvia por causa disso. Eu achei até que fosse mais, cara. Esse se desviar é justamente assim... Nós estamos em Santa Maria, né? A UFSM são 28 mil alunos. É muita gente. Só e não é a única universidade da cidade. Não é a única, né? Nós temos ainda pelo menos mais 5 relevantes na cidade, né? Fora os polos de outras instituições. Mas aqui
Santa Maria abriga pessoas do Brasil todo, então tu tem uma cultura na casa lá onde você tem horário para chegar, horário para dormir. Então você vem agora... E uma disciplina de igreja. Uma disciplina da igreja. Então agora você atravessa o país, vem estudar nas nossas universidades aqui. Longe do pai e da mãe. Longe do pai e da mãe. E você agora não sabe lidar com a liberdade. Porque ela não foi trabalhada em você. Você vivia, vamos assim dizer, como alguns universitários falam, eu vivia na coleira. E agora estou solto. Então eu vou conhecer aquilo que me foi impedido de conhecer. Né? Aí se perde. E aí se perde. Então tem situações, por exemplo, assim, de eu receber ligações de algum lugar do Brasil, assim, meu filho está indo estudar aí, eu sei que tem o Farol, conduzo meu filho. Das ligações que eu recebo, das mensagens do WhatsApp que eu recebo, eu consigo, mesmo recebendo contato do filho, do WhatsApp dele, cara, é 5% que eu consigo contato efetivo e avançar no diálogo. O restante, assim, desconversa, não quer. Essa pessoa específica vem à minha mente agora, ela veio para cá, era líder de anos na igreja local, veio para cá em uma semana pela virgindade. Então, tem situações que eu conheço de um jovem que ele estava numa festa, né? A mãe ligou para ele perguntando onde ele estava, como é que ele estava, e ele falou que estava indo dormir. Aí ele saiu e se afastou da mãe. Tô cansado, estudei até tarde hoje, tem prova amanhã de manhã, não sei o que, eu vou dormir. E estava na balada. E estava na festa. Há uma ruptura entre pais e filhos, né? E esse se desviar aqui é justamente por não ter sido preparado. O Brasil hoje vive a realidade, né, que os Estados Unidos já vivem há mais tempo, que é o fato de ter aquela geração que nasceu dentro da igreja, se criou dentro da igreja, né? E ele tem uma experiência com a igreja, e a experiência com Deus efetivamente é questionável, né? E aí, como ele agora não tem mais a vigilância dos pais, não tem mais o regramento, agora ele vai ser quem vai dar o rumo ao seu dia, a sua agenda, as suas prioridades. Nessa liberdade, Deus não está nessa matemática aí, né? Não encaixa nesse horário. Então, ele tem um conjunto de anseios, de necessidades, de desfrutar o que ele até então estava privado, né? Mas esse é o desafio de gerar filhos crentes e não simplesmente igrejeiros, né? Exatamente, porque dentro da igreja, como a gente já falou em outro momento, né, a gente percebe que tem aquele que é o convertido, né, tem um não convertido, e tem um terceiro que é aquele que tem cultura de igreja, né? Então há uma importância que os pais venham desenvolver, auxiliar o filho no desenvolver a salvação dele. Mas a gente percebe que tem muitos pais que tentam colocar sobre o filho a sua fé, a sua forma de ver a Cristo, né? E não desenvolver isso no filho. Porque quando tem esse distanciamento, tem uma questão de entrar numa universidade em outro lugar, ou até mesmo intercâmbio, esse filho ele vai querer provar algumas coisas, porque se ele desenvolveu a fé dele, se ele aceitou Jesus, se ele é cristão, mesmo em um lugar isolado, onde ninguém está ouvindo, ele tem a consciência que Deus está ali. Claro, a fé dele é em Deus, né? Não. Exatamente, mas se a fé dele está no pai, né, nos pais, quando ele vai para um ambiente assim e não tem o pai ali, então agora tudo é permitido. Claro. Gustavo, tu tá falando de números. Quais outros números aí chocantes que tu tens? 83% deixa de frequentar a igreja após a graduação. E isso tem muito a ver com essa separação da questão da profissão e do ambiente eclesiástico, né? Então, agora eu tenho que me dedicar ao meu emprego, ao meu trabalho, e acaba se anulando quanto à igreja local, né? A gente também tem alguns do tipo, 1 a cada 4 professores universitários são ateus ou agnósticos. Então, eu mesmo em sala de aula fiz algumas disciplinas da filosofia realmente como um laboratório para ver, né, como seria a experiência do cristão em um ambiente
possivelmente hostil, e nesse caso ele foi um ambiente hostil. Tu me acompanhou nessa disciplina, sim. né? E então ali a gente vê que professores ou são contra as escrituras, certo? Ou as têm como apenas um amontoado de leis morais. E mitos. E mitos, né? Então a gente tem aqui 6% dos professores dizem que a Bíblia é a real palavra de Deus, enquanto 51% diz que é um livro de fábulas, lendas, história, preceitos morais. Então não enxergam a vida cristã como algo genuíno, algo meio que utópico, que ninguém alcança. E é um ponto interessante, porque dentro da universidade, a gente tem muito essa fala assim, todos têm direito de fala. O que eu percebo é que isso é uma verdade, exceto se você for cristão. Isso é fato. Então, assim, você pode opinar em relação a tudo. Você é livre, né? Mas se você traz um conceito cristão, você já é podado, é cortado. E me fez pensar muito do porquê disso, né? Claro que eu acho que boa parte disso tem culpa nos próprios cristãos. Que não sabe fazer a defesa. Aí entra a questão da apologética. Exatamente. Que não sabe fazer a defesa e quando falam são chatos pra caramba. Né? Diz que no mundo islâmico tem os xiitas, né? E no mundo cristão tem os chatos. Tem os chatos. Essa aí eu tô copiando do Luiz Saião. Tem que dar o crédito a ele. Exatamente. Aí tem uma frase que o Craig traz que eu acho muito boa. Ele fala bem assim, ó. Nos colégios e faculdades, os adolescentes e jovens são assaltados intelectualmente, com todo tipo de cosmovisão não cristã associada a um relativismo opressor. Se os pais não tiverem a mente enganjada na sua fé e não tiverem argumentos sólidos a favor do teísmo cristão e respostas boas às perguntas de seus filhos, então estaremos correndo o sério perigo de perder nossos jovens. Então, assim, quando a gente passou a ver esses números de pesquisas americanas, porque no Brasil a gente tinha pouca pesquisa, né? Mas a gente passou a ver esses números, a gente viu assim, ó. Bom, é aqui que o farol vai ser construído, em cima desses números. A gente vai ser um movimento onde a gente vai trabalhar para resolver esses números aqui. Então, com isso, a gente, inicialmente, começamos a estudar apologética, que é essa defesa da fé, né? Começamos a abraçar alguns autores em relação a isso e definimos que o farol teria 3 pilares. Então, a gente percebeu que, na verdade, não só o farol, mas todo o movimento cristão universitário teria que ter esses 3 pilares. O primeiro pilar seria o fortalecer os que creem. Então, como a gente pode receber cristãos de qualquer parte do Brasil e como nós fortaleceríamos eles dentro do ambiente universitário. Que baita missão, hein? Então, aí, nós começamos aquele grupo... tu acho que tu conheceu o Patrick e o Bruno, né? Conheci. Começamos... Gurizada joia, top. Sim, eu, o Patrick e o Bruno, a gente começou a se deter em leituras densas de filosofia, biologia, ciência, para entender como a fé, né, e a ciência se relacionavam. Como poderia se relacionar. Tem o Luiz Pasteur, tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim, ó, um pouco de ciência te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima dele. Então, essa frase para nós assim, foi o ápice, né? Então, a gente começou a estudar muito sobre isso e criamos um momento dentro da universidade chamado Logia. Nesse momento, o objetivo dele era nós falarmos de forma não pejorativa de ciência. Então, a gente conheceu uma área chamada teologia natural. Que a teologia natural, ela é justamente um olhar para aquilo que é da graça comum e ver como Deus, através da natureza e da consciência humana, se apresenta para o homem. Então a gente começou a olhar para isso. E diante disso a gente começou a ver muita coisa legal, muita coisa interessante. Realmente, como Paulo fala, né, Deus
Deus e o seu poder são claramente evidenciados, né, dentro da criação. Então, tipo, passou a ver que de fato existe isso. Então, começou a fazer sessões no semestre. Então, eu lembro de uma sessão que a gente fez lá, que foi uma sessão de cosmogonia e cosmologia. Então, a gente falou sobre o evolucionismo